Os dois fundamentos de oração com poder. Este é o meu assunto de hoje. Sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Antes que você pense, lá vem mais um que vai fazer oração, tira e queda, que nossas palavras podem determinar. Não é nada disto que eu vou falar hoje. Nada disso. Não. A pergunta é, qual é o fundamento? Por que eu posso orar? Com que segurança eu posso chegar a Deus e pedir o que seja? E mais, como é que eu oro por coisas que são grandes demais para mim ou que eu, inclusive, mal entendo? Muito menos entendo a solução delas, né? Como orar pelo país? Como orar pela situação? Como orar por minha família? Como orar por um câncer? Como orar por essas coisas? E por quê? Como é que eu posso chegar a Deus, né? As duas dúvidas, de fato, se fundamentam em duas perguntas. Primeira é, quem sou eu? Quem sou eu para pedir qualquer coisa de Deus? Porque, afinal de contas, sou pecador, sou falho, já desapontei a Deus, a mim, a todo mundo. Como é que eu posso chegar a Deus e pedir o que seja, não é? E a segunda pergunta é, como orar por algo tão difícil, tão grande, tão inalcançável, tão insolúvel, pelo menos ao meu ver? Então, eu quero atender rapidamente essas duas questões neste curto podcast, porque meus podcasts não são muito longos, são rapidinhos, né? Só um pensamento, é uma semente para te ajudar a caminhar, ministrar, a receber ministério, enfim, a viver neste mundo tão louco que nós vivemos. Então, quem sou eu para poder chegar a Deus e pedir o que seja? A resposta é muito simples. Eu sou aquele a quem Deus ama. Deus nos ama mesmo quando nós não somos amáveis. Ele morreu por nós, Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Na cruz, nós vemos dois princípios incríveis, né? Uma justiça absoluta. Deus é incapaz de cometer uma injustiça. Ele é incapaz de relevar ou de deixar impune o culpado. Mas Cristo foi para a cruz para fazer o quê? Para tomar o lugar do culpado, para tomar o nosso lugar e ser castigado em nosso lugar, para que Deus pudesse, então, enterrar o assunto e nos perdoar e nos adotar. Todo aquele que confessa Cristo tem acesso ao Pai. Recebe o poder de ser filho de Deus, que não é uma coisa qualquer. Nem toda criatura é filho de Deus. Só aqueles que depositam a sua fé e esperança no Senhor Jesus Cristo e na sua obra na cruz. Na cruz nós vemos, então, a justiça absoluta de Deus, mas nós também vemos claramente que Deus amou de tal maneira. Quem sou eu? Eu sou aquele que Deus amou e que deu o seu próprio filho para morrer em meu lugar. Este é o fundamento, esse é o ponto de partida de toda a oração. Eu sei que Jesus ensinou que o publicano chegou no cantinho do átrio do templo e bateu no peito dizendo, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. E nós nunca deixamos de ser, nós somos pecadores. Mas a graça de Deus é suficiente, pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não serei condenado, mas eu não posso esquecer de que eu não tenho mérito em mim mesmo. E toda minha oração começa com esta realidade absolutamente inegável de que eu não mereço que seja, eu não posso merecer, eu não posso fazer uma oração que vai aplacar a ira de Deus ou que vai agradar a Deus e dizer, então orou legal, orou bem, gostei, foi bonito, então vou atender sua oração. Não, Deus não é uma entidade qualquer que tem que ser apaziguado, que tem que receber uma oferenda, acender uma vela, botar um frango morto num prato. Não, ele não é isso. Deus fez a paz entre nós. Deus fez a paz na pessoa do seu próprio filho, deixou seu filho ser o objeto de toda a sua ira. E ele absorveu toda a nossa dor, o castigo que nos traz a paz com Deus.
Ele tomou sobre si, bebeu o cálice do furor da ira de Deus. Por isso, quando eu oro, eu não oro como um estrangeiro que vem tentando conseguir um favorzinho de Deus, porque afinal de contas eu aprendi a oração, estou orando Pai Nosso, então estou usando as palavras de Jesus. Não, eu oro com segurança. Por quê? Porque Deus me amou. Deus me amou de tal maneira que Ele deu seu próprio Filho por mim na cruz. Todo aquele que confessa Jesus tem esta absoluta certeza. E se não tiver, tenha sim. A segunda pergunta, então, é como é que eu oro por coisas que são grandes demais para eu sequer entender, muito menos resolver? E a resposta é Deus. Porque Deus é grande. Deus é poderoso. A criança de um pai rico não pede apenas um chiclete. Ele pede coisas absurdas para as demais crianças, porque as demais crianças nem imaginam. Quando eu era criança, eu tinha colegas que surfavam, mas meu pai não tinha dinheiro para uma prancha. Eu nunca pedi, eu não tinha coragem de pedir isso para o meu pai, né? Eu fui aprender a surfar com 43 anos de idade, né? Mas, como criança, eu sabia. Meu pai era um missionário, não era um homem sem meios, então eu não podia pedir. Agora, quando nós falamos de Deus, Deus criou céus e terra. Esta terra, para Ele, é como um pedregulho na sua mão. Os mares, todos juntos, são uma gota na mão de Deus. A imensidão e o poder ilimitado, infinito, eterno de Deus é algo que nós dificilmente lembramos quando nós descobrimos que o nosso laudo voltou dizendo que tínhamos câncer. Aí a gente se apavora e diz, meu Deus, isso é muito difícil. Ou quando nós pensamos na situação do Brasil, diz, meu Deus, isso é muito difícil. Quando nós pensamos nas guerras mundiais, meu Deus, isso é muito difícil. Mas nada é difícil para Deus. Então, quando nós oramos não fundamentado na nossa capacidade de imaginação ou nossa capacidade de vislumbrar soluções. Não, nós oramos baseado na capacidade de Deus. O filho do homem rico não tem dinheiro, é o pai que tem. Nós somos filhos de um Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe. Então, por isso que Jesus nos ensinou a pedir, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isto é oração poderoso. Não é determinando, eu agora determino, vou fazer e tal, quebra, faz e tal. Não. É voltar-se a Deus de joelhos e dizer, Pai amado, que me adotou, que me perdoou, que relevou tudo porque o teu filho assumiu toda a minha culpa. Agora eu, um filho amado, peço, cura este meu filho, esta minha esposa, cura, Senhor, esta pessoa, Senhor, salva o Brasil desses poderes iníquos que querem nos oprimir, desses tiranos que querem nos destruir. Este é o fundamento. Os dois fundamentos de oração com poder. Entendendo o amor de Deus e o poder de Deus. Bom, eu volto sempre quando puder, mas eu me despeço nesse podcast Café Espiritual, que eu tento fazer toda semana. Desejando que Deus te abençoe, rica e abundantemente.